3 minutos, tá na hora do quadro Direitos que você tem e não sabe. Pessoal, hoje o assunto é imposto de renda. Quem precisa declarar, quais as despesas podem ser descontadas, como é que funciona a restituição, o que é que acontece em caso de atraso. Para esclarecer todas essas dúvidas, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o advogado empresarial, o Keifer Becker, que vai explicar como é que essas regras impactam no dia a dia do contribuinte e também quais são os cuidados essenciais aí para evitar cair na malha fina, enfim, todos os detalhes para vocês. Seja muito bem-vindo, Keifer. Obrigado pela participação, dá um bom dia, boa tarde para todos. Vamos lá então, vamos começar. Direitos que a gente tem com relação a imposto de renda. Claro, aqui a gente está falando pessoa física, Sim. né? Nós, seres humanos aqui que precisamos declarar todos os anos. Primeiro direito, restituição. Isso, exatamente, né? A maioria das deduções são feitas direto em folha, principalmente dos trabalhadores CLT. Então, ao final do ano, quando faz a sua declaração, muitas vezes paga um imposto maior. E é justamente nesse momento que vem a dedução. Quando você faz a sua declaração, o fisco vai lá e vê o quanto que era o devido e quanto que você tem direito à restituição. Muito bem. Então, se você pagar mais imposto do que você deveria, você tem direito a essa restituição. Isso. Próximo direito, dá para a gente falar com relação às deduções? O que é que a gente pode deduzir na hora de fazer a declaração? Com certeza. Tem muitas coisas que a gente consegue deduzir. A principal delas é os gastos com saúde, porque hoje a legislação não coloca nenhum teto. Então, tudo que eu gastei com saúde naquele exercício, eu consigo deduzir. Né? Mas é bem importante colocar aqui que não são os gastos com farmácia, são gastos com médicos, com hospitais, exames. Então, tu consegue deduzir isso e isso vai acrescentar talvez uma maior dedução, algo assim. Ótimo. Entra também aí as idas ao dentista, a odontologia também entra, né? Isso, exatamente. Outro gasto também que é importante nas deduções é com educação. Esse aí a gente tem um limite, se eu não me engano, hoje está por volta de R$ 3.600 ali. Mas quando eu falo educação, é a educação formal, né? Então, com faculdade, pós-graduação, então tu consegue deduzir também. E aí, os dependentes também entram na dedução? Isso, com dependente, sim. A educação do dependente, por exemplo, sim, do filho, entra também? Também, tu consegue acabar colocando. Por isso que tem que guardar sempre todos os comprovantes, as notas fiscais, exigir as notas fiscais, porque isso depois pode ajudar a pessoa na restituição, né, doutor? Isso, perfeito. E também sempre verificar se o estabelecimento está emitindo as notas fiscais corretamente, né? Então, até nos casos da saúde, muitas vezes eles emitem a nota fiscal para eles tentando não pagar algum tipo de imposto, mas isso pode afetar depois nas suas deduções. O que a gente tem que ficar atento na hora de conferir essa nota fiscal? O que tem que ter constado ali nesse documento? Verificar se o serviço é realmente aquele que foi prestado, né? Principalmente em questões médicas, né? Até nas questões... Por exemplo, remédios, como eu falei, geralmente não entram nas deduções. Só que se for na internação, eles entram. Então, essa nota, só que tem que ter o contexto. Esse medicamento tem que estar na tua internação. Muitas vezes eles fracionam essa nota e daí tu não consegue deduzir os preços com o medicamento na internação. Certo. Com relação à isenção dos impostos, quem tem direito? Perfeito. Hoje, até 2 salários mínimos as pessoas são isentas, né? Mas também tem outras possibilidades legais. Os proventos de aposentadoria para algumas doenças graves também não são isentos de imposto de renda. Doenças graves quais seriam? Dá para a gente citar alguma? São várias doenças, né? Mas as mais populares são a cardiopatia grave, o câncer, a cegueira, mesmo que só de um olho, né? Monocular, e mal de Parkinson. Enfim, tem várias doenças, né? Então é bem importante as pessoas estar cientes disso. E também nessa questão tem um ponto que é bem importante. A pessoa não precisa se aposentar por essa doença. Ela pode ser aposentada e depois ter essa doença que ela mesmo assim consegue a isenção. Muito bem. Agora, com relação à escolha da forma de tributação, isso é um outro direito da pessoa. Sim. Exatamente. Ali, hoje, como a declaração pré-preenchida, já está tudo mais fácil. Então, tu consegue ver o desconto simplificado, ver o que é melhor ali para ti. Então, é sempre atender aquilo ali, verificar, pesquisar, às vezes, se tiver dúvida, sempre buscar uma orientação para depois não cair numa malha fina ou algo assim. E as pessoas têm direito à contestação também? Sim, exatamente. Porque hoje, como vem na pré-preenchida ali, muitos dados já vêm quase que certos, né? Só que muitas vezes, por exemplo, o teu empregador podem ter informado equivocadamente. Então, ou que pagaram menos ou mais.
Então, é sempre ficar atento e entrar, fazer uma contestação pedindo para, aqui não foi pago corretamente, ou algo que não foi constado exatamente. E quando você tem que pagar, faz a declaração e vê lá que tem um valor ainda a ser pago de impostos, pode ser feito parcelamento? Depende do caso, né? Mas, geralmente, tu tem que emitir a DARF ali, tu vai ter que fazer um prazo até de pagamento, né? Um ponto importante nesse caso é que, enquanto tem um valor que tu tem que ser pago, tu pode destinar um percentual para alguma ONG. Alguma né? instituição. Isso, alguma instituição. Até de 6%, esse percentual tu pode destinar para alguém. E a pessoa não paga nada mais por isso? Não, é só o imposto que já era devido, daí 6% dele tu pode destinar para alguma ONG. Então, às vezes, um fundo da criança municipal, então tu está deixando aquele imposto de renda no teu município. Porque o imposto de renda é um imposto federal, então ele vai lá para Brasília. Uma parte repassada depois, mas tu pode direcionar diretamente para um fundo ou uma ONG ali que esteja cadastrada, esteja tudo certinho. A pessoa que não faz a declaração, ela pode pedir para o contador fazer isso, né? A pessoa que tem o intermédio ali do contador para fazer essa destinação desse imposto para as entidades. Muito bacana. Dr. Keifer Becker, advogado empresarial, tirando as nossas dúvidas aí sobre imposto de renda. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Muito obrigado. Muito bom, vamos fazer uma pausa.